Vamos falar de Nubank hoje, tá, pessoal? Então vamos começar para a matéria o seguinte: quanto custa o silêncio? Dá uma olhadinha aqui nessa manchete. Para o Nubank, o salário extra e adicional em plano de saúde. Entenda. Parece que a Nubank quer comprar o silêncio dos seus funcionários ou está escondendo algum segredo. Vamos entender isso melhor. Então vamos ler essa matéria aqui para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. A matéria diz o seguinte: o Nubank realizou mais uma rodada de demissões na semana passada, em corte de algumas dezenas de funcionários de diversos setores. Segundo documentos que o portal do Bitcoin teve acesso, os funcionários receberam contrato com uma nova cláusula de não difamação. Então é o seguinte, as novas contratações que foram feitas pela Nubank, das pessoas que estão trabalhando junto a eles, a partir de agora vão ter que assinar essa cláusula de não difamação. Ou seja, para não falar mal, para elas poderem se resguardar de qualquer problema futuro. Qual que é o prêmio que a pessoa vai ter assinando essa cláusula de cala a boca, né, e ficar em silêncio? Qual o benefício que ela vai adquirir? Então vamos lá, ele vai ter uma extensão de 3 meses do plano de saúde e um salário adicional. Se eu ganhava 3 mil, eu vou ganhar mais 3 mil para que eu, quando sair da empresa, não fale mal da Nubank. Seguindo aqui a matéria, a gente tem mais um pedaço dessa cláusula que é o seguinte: difamar significa, sem limitação, fazer comentários afirmativos sobre qualquer pessoa ou entidade, inclusive, mas sem limitação, à imprensa, à mídia, a redes sociais e diversos. Diz trecho do contrato divulgado pelo jornal. E ele segue dizendo o seguinte: dentre as redes sociais foram destacadas Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook. Em caso de descumprimento da cláusula do contrato, prevê uma multa de 50% do valor contemplado. E eu li a cláusula mais a profundo, e não é só redes sociais que você não pode falar mal. Você também não pode falar mal para a TV, para as pessoas, ou seja, para ninguém você pode falar mal do banco. Literalmente você tem que ficar em silêncio total. Se eu trabalhava para a Nubank e ganhava 3 mil, se eu descumprir e falar para alguém sobre ou mal da Nubank, no caso aqui, difamar a empresa, eu vou ter que pagar uma bagatela aí de R$ 1.500, ou seja, eu vou ter que devolver para a empresa 50% do valor que eu recebia. É isso que basicamente a cláusula está falando aqui. E cá entre nós, né, pessoal? A gente está no Brasil. Você acha mesmo que a Nubank vai acionar judicialmente para cobrar R$ 1.500, R$ 2.500 do valor de um salário? Você acha mesmo que as pessoas vão devolver metade do valor? Nós estamos no Brasil, é bom lembrar, hein? E vamos entender agora o porquê que o Nubank está fazendo essa cláusula de segurança para que as pessoas não falem mal do banco. Vem comigo aqui, vamos dar uma lida em alguns tweets que estão rolando aí nas redes sociais e a gente vai entender qual é o pivô disso tudo que está acontecendo com relação ao banco. Vamos lá, a gente tem aqui uma pessoa que está falando o seguinte: vou tirar tudo que tenho do Inter e do Nubank depois desse negócio do SVB aí. Para quem não sabe, SVB é o Silicon Valley Bank, fica lá no Vale do Silício, é um dos bancos que financiava startups, então eles estão com medo que isso afete o Nubank também. Então eles estão com medo que a falência desse banco possa afetar o Nubank financeiramente. Aí logo abaixo vem um outro comentário dizendo o seguinte: minha mãe me mandou um vídeo de algum influencer falando para tirar o dinheiro da Nubank, C6 e afins e colocar nos bancões por causa desse rolê do Silicon Valley Bank. Perguntou se era verdade. Até que ponto a quebra do SVB pode afetar os usuários dos neobancos no Brasil? Só lembrando, pessoal, que neobancos são as fintechs, são os bancos digitais, tá? Então a resposta dessa cláusula do não fale mal de mim, da Nubank, tá na resposta desses tweets. Então vamos lá de uma forma prática e simples para você entender o que está acontecendo hoje no nosso mercado. Eu tenho aqui um cliente que acabou de aportar R$ 1.000 na Nubank, certo? O que eu vou fazer com esses R$ 1.000? Eu como Nubank, eu como empresa, eu vou financiar para o cliente B. Nós temos o cliente A que aportou R$ 1.000. Eu vou pegar esses R$ 1.000 que foi aportado e vou emprestar esse dinheiro para um outro cliente financiar vamos supor aqui, um imóvel. Aí vamos supor que começou aqui os comentários maliciosos, como está acontecendo agora. E aí o cliente A se preocupa e resolve tirar o dinheiro da conta. Eu necessariamente não vou precisar tirar o dinheiro do cliente B para devolver para o cliente A, porque a minha saúde financeira como banco está estável. Ou seja, então eu tenho dinheiro para devolver para o cliente A. Então vamos lá entender melhor. Agora, já imaginou se todos os correntistas resolvem tirar o dinheiro ao mesmo tempo? Como é que vai ficar a minha saúde financeira como banco?
É esse o efeito cascata, bola de neve, que a Nubank está tentando evitar com essa cláusula. Ou seja, a gente sabe que a saúde financeira de qualquer banco, até que não se fale mal dele, tudo tranquilo. As pessoas são mais de 70 milhões de usuários que a Nubank tem. Então por aí a gente já tira por esses números que existe muita gente com aporte nesse banco. Então você já imaginou se metade desse pessoal todo aí resolve tirar dinheiro das suas contas? Como é que ficaria a saúde financeira desse banco? Então isso, por mais saudável que o banco fosse, acabaria quebrando qualquer banco. Por quê? Porque as pessoas estão tirando seus aportes financeiros. E a gente sabe que o banco ele ganha dinheiro gerando juros, emprestando, pegando os juros do empréstimo que ele está dando. Então tudo isso a gente tem que avaliar aqui com relação à questão dessa cláusula que o Nubank colocou, realmente querendo se resguardar realmente desse tipo de situação. Então a pergunta que não quer calar, o Nubank vai quebrar com todos esses rumores que estão aí na internet? Então vamos lá, o Banco Central soltou aqui, realmente dados para que a gente possa avaliar a saúde financeira desse banco. Como é que ele está? Assim também a gente vai fazer comparação do Nubank com outros bancos, beleza? O Banco Central liberou o índice Basileia do Nubank e a gente vai verificar agora como é que está a saúde financeira do Nubank. Só que lembrando aqui que o índice saudável, estável ali para qualquer banco é de uma média de 11%, tá bom? Então a gente vai ver em quantos por cento tá o Nubank e alguns outros bancos do mercado, porque caso você também tenha outros bancos, você vai ficar sabendo agora dos principais, beleza? Então vem comigo aqui, vamos lá. O do Nubank aqui tá 17,7%, ou seja, tá um índice mais até do que saudável. Se a gente descer um pouco para baixo aqui, a gente vai ver aqui o seguinte, que em 2019, o Nubank deu prejuízo de 20,7 milhões, ok. 2020, Nubank teve outro prejuízo de 43,8 milhões. Mas já em 2021, ele já deu lucro de 859 milhões, ou seja, é um salto muito grande. E em 2022, a parcial dele ficou em 684 milhões, ou seja, o banco está dando lucro. Então é basicamente quase impossível que esse banco quebre. Então para isso, o Nubank está realmente se resguardando com relação a esses rumores, essas coisas todas que estão acontecendo no mercado financeiro, bancos quebrando, bancos físicos até quebrando, então ele está tentando apenas se resguardar com relação a isso. Tá bom? Então bora comparar agora o Nubank com o Banco Inter, tá? O Banco Inter ele tá com 29,8%, tá mais que saudável, tá ótimo o Banco Inter aqui. Vamos ver outros bancos aqui, como é que tá o índice Basileia. A gente tem aqui o Banco Neon, que tá com 11,5%, tá aí com a corda no pescoço. A gente tem o C6 Bank, que o índice Basileia dele tá 17,3%. Nós temos aqui o Will Bank, que tá literalmente com a corda no pescoço, com 7,1%. Esse daqui tá praticamente fora da jogada, né? Então, no resumo geral, pessoal, o que eu quis trazer com esse assunto hoje foi apenas para a gente esclarecer algumas situações que estão acontecendo, alguns rumores, e falar realmente a real. A saúde financeira do Nubank tá ruim? Vocês acabaram de ver que não tá ruim. Não tá negativada, não tá naquela crise de emergência que tira dinheiro. O que realmente pode acontecer aí, esse efeito cascata aí de pessoas falando na internet, a gente sabe que quando há um cancelamento, as pessoas pegam pesado mesmo e isso pode afetar sim a saúde financeira do banco. Mas até o momento, ele está aí estável com seus 17%. O PCC teve que desembolsar mais de 3 milhões de reais em um plano para matar o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Para a gente entender melhor o que aconteceu, na terça-feira passada, a Polícia Federal cumpriu mais de 20 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo e acabou efetuando mais de 11 prisões por todo o estado. A Polícia Federal descobre o plano do PCC para matar o Sérgio Moro e Lincoln Gaguia, promotor de São Paulo. Mas antes de tudo, quem é Lincoln Gaguia? Lincoln Gaguia é o promotor de São Paulo que investiga o PCC há mais de 18 anos. O mesmo faz parte de um grupo especializado que se chama GAECO. É um grupo formado para combater o crime organizado no estado. Mas por que isso está acontecendo? Por que o atentado à vida do então atual senador Sérgio Moro e Lincoln Gaguia? No início do governo Bolsonaro, quando Moro ainda era ministro, ele transferiu mais de 300 lideranças do PCC para presídios de segurança máxima. E quando isso aconteceu, uma das pequenas mamatas que eles tinham lá dentro das prisões era a liberdade de ter o direito de visitas presenciais.
E assim que isso foi tirado deles, isso acabou mexendo um pouco com a estrutura do PCC. Porque veja só, o absurdo da lógica, se você é membro de uma facção, uma das mais perigosas do país, você não pode ter o direito de ter visitas presenciais. E isso em qualquer país desenvolvido, qualquer país que seja no mínimo civilizado no mundo. E esses 3 milhões que foram investidos pelo PCC foram para montar estruturas lá em Curitiba que envolviam chácaras, veículos blindados e armamento super pesado. A facção começou a colocar esse plano entre julho e outubro de 2022. Os criminosos, através da inteligência deles, acabaram fazendo levantamentos, tanto do endereço da casa do atual senador Sérgio Moro e do promotor Gagueiro. A Polícia Federal também teria descoberto um plano B da facção do PCC, que o plano B deles seria exatamente sequestrar a filha do Sérgio Moro, caso não desse certo o primeiro plano, no caso o plano A, que seria matar o atual senador Sérgio Moro. A Polícia Militar do Paraná fazia escolta do atual senador há mais ou menos um mês. Após ser informada extraoficialmente sobre o plano do PCC, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná solicitou que a Polícia Militar fizesse escolta armada da família do senador. As informações sobre investigações foram repassadas a reportagens ligadas à investigação da Polícia Federal. Enquanto isso, o atual presidente da República, o Lula, voltou a atacar Campos Neto e disse que esse atentado à vida de Sérgio Moro não passa de uma armação. Na entrevista, o atual presidente da República voltou a criticar a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Além de ter falado que o plano descoberto pela Polícia Federal sobre o atentado do atual senador Sérgio Moro não passasse de uma armação. E ele falou, abre aspas, a seguinte questão: é visível que é mais uma armação, mas isso a gente vai esperar. Não vou atacar ninguém sem ter provas. Fecha aspas.